Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Oi, 4º ano! Estamos aqui juntos novamente. Vamos começar nossa aula de língua portuguesa? Quem aí está praticando a leitura? Eu espero que todos, hein? Olha que a prof fala toda a aula da importância da leitura. Então, a prof espera que vocês estejam praticando. Vamos conhecer os nossos objetivos de hoje? Os objetivos da aula de hoje: identificar a ideia central do texto, localizar informações explícitas no texto lido e escrever corretamente palavras com an e ão. Olhem lá quantos objetivos, certo? E para nós iniciarmos a nossa aula, a professora trouxe algumas curiosidades para vocês sobre a bicicleta. Nossa, prof, sobre bicicleta? Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a bicicleta. Primeiro, vocês sabiam que a bicicleta é um meio de transporte? Isso, apesar, hoje nós temos bicicletas elétricas, não é? Mas antes não tinha, isso mesmo. As bicicletas, olhem lá, a mais antiga das bicicletas foi originada na França. Então, olha lá, quem diria que a bicicleta era um meio de transporte criado na França, isso mesmo. E vocês sabiam que a primeira bicicleta ela ficou conhecida como cavalinho de pau? Alguém aí tem alguma ideia por quê? Isso porque ela não tinha, olhem lá, ela não tinha pedais e ela era feita de madeira, olhem lá. Então quem usava, pensem lá, quem usava essa bicicleta sem pedal e feita de madeira ficava como? Cansado, ofegante, não é? Em 1940, o Macmillan, a prof acha que é assim a pronúncia do nome dele, construiu a primeira bicicleta moderna com pé de velas e pedais. Porém, também tinha aros feitos de ferro, então olhem o peso dessa bicicleta, não é? Mas tudo isso a bicicleta foi evoluindo, não é? Até chegar no que nós conhecemos hoje, certo? Lá no século XIX, apenas os cidadãos, o que vocês acham? De classe alta ou de classe baixa que tinham a bicicleta? O que vocês acham? Isso mesmo, somente quem era de classe social alta tinha as bikes, porque elas tinham o quê? Por que será que só quem tinha dinheiro conseguia ter uma bicicleta? Isso mesmo, porque ela era muito cara, era um meio de transporte ainda caro, tinha um custo extremamente alto, certo? Olhem lá para vocês terem uma ideia de como isso mudou, que hoje existe mais de 1 bilhão de bicicletas pelo mundo. Olhem quantas bicicletas, não é? Para manter uma bicicleta, então eu comprei uma bicicleta para mim lá. Para mim manter esta bicicleta, ela custa 20 vezes menos do que manter um carro. Então ela é mais barata, eu consigo manter ela mais barata do que manter um carro. Qual que é a principal diferença entre os dois? Isso mesmo, na bicicleta não vai gasolina. Quem que dá força ali para a bicicleta? Quem está pedalando, as minhas pernas, isso mesmo, certo? Utilizar a bicicleta como meio de transporte, além de reduzir a poluição ambiental, por que fala isso? Nós acabamos de falar, a bicicleta não vai combustível, eu vou fazer força para a bicicleta andar, certo? Ela ainda é uma economia pessoal, isso mesmo. Por quê? Porque eu não vou gastar com combustível. Então, o meio ambiente agradece, o nosso bolso também. Exatamente. Aí nós temos o Código de Trânsito Brasileiro. E lá no Código de Trânsito, ele reconhece a bicicleta como um veículo, como um meio de transporte,
certo? Então, assim, existem normas de conduta, normas de comportamento para quem anda de bicicleta. Vocês sabiam disso? Olhem lá, uma curiosidade que vocês não sabiam. Por isso, quem pratica o ciclismo, que é o esporte conhecido por quem anda de bicicleta, lá o nome do esporte é ciclismo, certo? Ele precisa seguir regras quando está andando dentro da cidade, regras e normas de trânsito. Vocês sabiam disso? E isso, preciso estar com a minha bicicleta. Se eu estou andando em rodovia, ela precisa estar equipada com luz, sabiam? Que o ciclista, a pessoa que está andando, precisa estar com roupas que apareçam, certo? Não posso usar uma roupa preta e sair à noite de bicicleta, por exemplo. Eu preciso ser um ciclista onde os motoristas dos outros veículos consigam me enxergar. Além disso, eu preciso usar capacete para proteger lá a minha cabeça. E olhem lá, a prof trouxe essas imagens para vocês, observem lá. Aonde será que fica isso? Vocês têm alguma ideia? Alguém aí já viu? Conhece onde fica? Isso mesmo, é aqui na nossa cidade, na cidade de Ponta Grossa. Ponta Grossa agora está evoluindo um pouquinho mais aí no ciclismo, certo? E uma das regras de trânsito lá, ou recomendação de trânsito, é que tenham ciclovias, ciclofaixas, que é o lugar que nós chamamos onde andam apenas bicicletas, ok? Observem lá. Então, nós temos em 2 avenidas aqui em Ponta Grossa, talvez agora já existam outras, a prof conhece 2. A Avenida Carlos Cavalcante e a Avenida Monteiro Lobato. As 2 já contam com ciclofaixas, certo? Um espaço ali, uma faixa exclusiva para bicicletas. Aqui a prof trouxe aqui a terceira imagem embaixo, é da Avenida Monteiro Lobato, lá com a ciclofaixa. Então tem a bicicletinha desenhada lá para poder andar. A foto ali do lado é do que mesmo? Cartão postal da nossa cidade. E isso do Lago de Olarias, olhem lá. Lá no Lago de Olarias também tem ciclofaixa. Então tem uma pista para quem quer caminhar a pé e tem a ciclofaixa para quem quer andar de bicicleta ao redor do lago. E essa outra fotografia, que é a primeira e maior que a prof trouxe, é de uma ciclofaixa lá na estrada que vai para o Itaiacoca, certo? Olhem lá, lá no fundo da imagem aparece um ciclista, ok? Então, para andar ali é uma rodovia, então precisa ter todo o cuidado. Foi feita esta ciclofaixa que é bem nova, é bem recente, ok? Gostaram das curiosidades que a prof trouxe na aula de hoje? A prof espera que sim. E se vocês quiserem saber mais, para saber mais sobre isso, procurem lá na internet, usem a internet como ferramenta de aprendizagem para vocês, ok? Vamos agora ler uma notícia. A prof trouxe uma notícia para nossa aula. Ciclismo é apontado como esporte mais seguro durante a pandemia. O que será que vai falar sobre isso? Você tem alguma ideia? Qual vai ser o assunto abordado na notícia? A prof já deu dicas no começo da aula, não é? Então vai falar sobre o ciclismo, sobre andar de bicicleta. E ele foi considerado um esporte muito seguro durante a pandemia. Essa pandemia aí que nós já estamos há mais de um ano, não é? Vamos descobrir juntos nessa notícia por que o ciclismo foi considerado mais seguro. Vamos ler? Uma pesquisa com esportistas amadores apontou o ciclismo como o esporte mais seguro em meio à pandemia do novo coronavírus. A bicicleta ficou à frente de corrida de rua e musculação. O futebol foi considerado o menos seguro. A pesquisa foi encomendada pela Semesh, plataforma online de compra e venda de produtos, a fim de analisar como os hábitos dos brasileiros relacionados aos esportes foram impactados pela Covid-19. O levantamento mostrou que 89% dos esportistas ouvidos acreditam que pedalar ao ar livre é mais seguro que os exercícios no aparelho da academia. Dos entrevistados,
50% deles ainda têm receio de voltar a uma academia. Então, observem lá. O que será que significa ali 50%? Observem ali que do lado dos 50 tem um símbolo, crianças. Vocês já devem ter visto esse símbolo em outras notícias, em outras matérias, e na TV também aparece. Esse símbolo significa porcentagem. Por isso que quando a prof leu ali, a prof falou 50%. Mas o que significa isso, prof? Significa lá que a cada 100 pessoas entrevistadas, 50 delas falaram que ainda tem receio de voltar para a academia, certo? Então, aquele símbolo ali é o símbolo da porcentagem. A cada 100 pessoas, 50 falou do receio lá, do medo de voltar para a academia, ok? O ciclismo também foi um dos esportes que apresentou maior crescimento nesse período de pandemia. Em São Paulo, por exemplo, o aumento foi de 11%, considerando novos praticantes. Já em Minas Gerais foi de 15%. Então, observem lá que apareceu novamente a porcentagem, ok? Lá, em São Paulo, o aumento foi de 11%. Então, 11% a cada 100, lá o aumento era de 100, apenas 11% a mais, apenas 11% a mais do que o 100. E já em Minas o aumento foi de 15%, então em Minas o aumento foi maior, certo? Agora vamos ver algumas informações aqui neste trecho da notícia com a prof. Foi uma pesquisa, então ninguém está contando nada à toa, foi feita uma pesquisa para isso, certo? Com quem será que essa pesquisa foi feita? Com esportistas amadores. O que será que significa esportistas amadores? Isso, pessoas que não são profissionais, elas não trabalham com ciclismo. Ciclismo aí é amador, é uma opção de lazer, de esporte, de prática de exercício, certo? Foi o esporte mais seguro ali durante a pandemia e ele ficou na frente, a bicicleta ali ficou na frente do quê? Da corrida de rua e da musculação, que são coisas ali que o brasileiro também gosta bastante. E o futebol foi o menos seguro. Por que será? Isso, porque no futebol os jogadores ali estão em campo, estão tendo contato entre eles, não é? Se encostam, falam, conversam durante todo o jogo. O ciclismo é um esporte individual. Se mexe. O que será que é essa se mexe? E isso foi quem encomendou, foi quem pediu a pesquisa. E se mexe é uma plataforma online lá, ó. É uma plataforma online de compra e venda de produtos voltados para o ciclismo. E ela queria saber, analisar ali como os hábitos dos brasileiros relacionados aos esportes foram impactados, certo? Então ela está falando somente do esporte. Os esportistas ouvidos acreditam que pedalar ao ar livre é mais seguro. Por quê? Isso porque está ao ar livre, o próprio nome ali já diz, não está fechado dentro de uma academia, não é? Está tendo contato com o ar puro. Então, o ciclismo foi o esporte que apresentou maior crescimento entre todos. Veja mais detalhes da pesquisa. 80% dos respondentes acreditam que manterão ao menos um hábito esportivo adquirido durante a pandemia, mesmo após ser vacinado contra a Covid-19. 61% dos respondentes, trocariam a academia pela bicicleta neste momento, como alternativa à prática de atividade física. 62% dos respondentes consideram utilizar com mais frequência a bicicleta para atividades simples do dia a dia, como ir ao mercado. 72% dos entrevistados pretendem incorporar mais vezes a bicicleta como atividade de lazer na sua rotina mesmo após ser vacinado.
E 58% dos respondentes têm interesse em incorporar a bicicleta mais vezes no dia a dia como alternativa de mobilidade. Então, olhem lá quantos dados novos, certo? Primeiro, 80%. Lembram lá o que significa o porcento? A cada 100 pessoas, 80 responderam. Por isso que são chamadas de respondentes, porque elas responderam a pesquisa, ok? Elas responderam, então são os respondentes. Vão manter pelo menos um hábito esportivo adquirido ali durante a pandemia. Então não foi só moda durante a pandemia. Elas pretendem manter este hábito. Trocaram a academia pela bicicleta. Nossa, olha lá, 61%. Então, a cada 100 pessoas, 61 trocou a academia pela bicicleta, por sair pedalar de bicicleta. E olhem lá, uma coisa que a professora achou bem interessante foi incorporar mais vezes a bicicleta como lazer, certo? Na rotina, mesmo depois de ser vacinado. Então, por mais que a gente já esteja todo mundo vacinado, eles vão continuar mantendo a bicicleta, certo? E ali também falou que para usar a bicicleta como mobilidade, então vão deixar um pouquinho o carro de lado e vão usar a bicicleta como meio de transporte, certo? Desde para ir ao mercado, para ir trabalhar, para passear, como meio de lazer. As mulheres tendem a considerar 36% mais do que os homens que a pandemia mudou seus hábitos esportivos. A idade é outro fator importante. Quanto mais jovem, mais afetada foi a pessoa pela pandemia. Por exemplo, o público de 25 a 34 anos foi 78% mais afetado que o público acima de 55. Então, os mais jovens foram mais afetados. A pesquisa Semestre 2020 foi realizada de 24 de setembro até 6 de outubro, com 404 respondentes válidos de 17 cidades, em todas as regiões do país, que se consideram praticantes de atividades físicas. Antes da aplicação do questionário, pesquisa conclusiva descritiva transversal única, foram feitas análises de dados secundários e uma pesquisa qualitativa para balizar quais seriam os principais atributos a serem analisados. Então, antes de sair perguntando, lá os pesquisadores pensaram em dados, pensaram em perguntas, analisaram o que estava acontecendo ao redor ali, certo? Então, olhem lá o nome da pesquisa, Semestre 2020. Quantas pessoas responderam? 404 respondentes, certo? Se consideravam, praticantes de atividades físicas. Agora, nós vamos analisar trechinhos dessa notícia que a prof trouxe e vamos respondendo as questões que vão aparecer. Analisem com a prof as questões e tentem responder junto, ok? Nós estamos buscando informações nesses trechos. Então, a primeira pergunta lá, de quais esportes a bicicleta ficou à frente? Vamos ler o trecho para ver se esse trecho traz essa pergunta. A bicicleta ficou à frente de corrida de rua e musculação. Olhem lá onde está a resposta. Então, a bicicleta ficou à frente de quais esportes? Corrida de rua e musculação. Observem que a professora colocou em vermelho e grifou em vermelho lá no texto a informação. O futebol foi considerado menos seguro. Qual foi o esporte considerado menos seguro, então? De azul lá, o futebol, isso mesmo. Quem acredita que pedalar ao ar livre é mais seguro? Vamos continuar lendo para ver se nós encontramos. A pesquisa foi encomendada pela Semestre, plataforma online de compra e venda de produtos, a fim de analisar como os hábitos dos brasileiros relacionados aos esportes foram impactados pela Covid-19. O levantamento mostrou que 89% dos esportistas ouvidos acreditam que pedalar ao ar livre é mais seguro. Então, olhem lá, quem acredita? 89% dos esportistas ouvidos acreditaram. Qual foi a finalidade da pesquisa?
Vamos continuar lendo? Dos entrevistados, 50% deles ainda têm receio de voltar a uma academia. Então, nós já tínhamos achado a finalidade da pesquisa. Vamos ver lá onde está? Analisar como os hábitos dos brasileiros relacionados aos esportes, certo? Então, foi analisar os hábitos dos brasileiros. Quem encomendou a pesquisa? Quem será que encomendou a pesquisa? Quem pediu para que essa pesquisa fosse realizada? Vocês conseguiram identificar? Isso mesmo, a Semesh, plataforma online ali de compra e venda de produtos. Essa Semesh, ela aparece lá na manchete que a professora mostrou para vocês? Não, ela não aparece. Então, eu só consegui encontrar quem encomendou, quem pediu a pesquisa, lendo a matéria, porque não estava descrito lá na manchete, ok? A idade é outro fator importante. Quanto mais jovem, mais afetada foi a pessoa. Por exemplo, o público de 25 a 34 anos foi 78% mais afetado que o público acima de 55 anos. A pesquisa Semesh foi realizada em 24 de setembro até 6 de outubro, com 404 respondentes válidos de 17 cidades, de todas as regiões do país que se consideram praticantes de atividades físicas. Vamos ver quais serão as questões levantadas. Qual o fator importante destacado nessa pesquisa? Quem aí conseguiu identificar? Isso, a idade foi um fator importante. Qual foi o título da pesquisa? Quantas pessoas participaram? Pesquisa Semesh, não foi? Isso, a pesquisa ficou com o nome de quem pediu, de quem encomendou. Quantas pessoas participaram da pesquisa? Vocês conseguem identificar? 404. Ele coloca ali como respondentes e não como participantes. Agora, vocês vão registrar no caderno de vocês alguns dados sobre essa leitura que nós fizemos juntos, ok? Coloquem a data de hoje no caderno e respondam às atividades.
conseguiram responder? Todo mundo lembrou aí dos dados da pesquisa? Vamos conferir com a professora? Qual foi a manchete da notícia lida? Ciclismo é apontado como esporte mais seguro durante a pandemia. A questão número 2. Qual foi o principal assunto abordado? Com quem foi realizada a pesquisa? Então, do que se tratava a leitura que nós fizemos? Uma pesquisa que apontou o ciclismo como esporte mais seguro durante a pandemia. E ela foi realizada com 404 respondentes. Aí que a professora falou que não apareceu como entrevistado, apareceu como respondente, certo? O que descobrimos com essa notícia? E você, costuma praticar exercícios físicos, andar de bicicleta? O aumento do número de pessoas que passaram a andar de bicicleta, o uso da bicicleta em atividades diárias, como aparece ali no final da pesquisa, não é? Então, tudo isso foram informações que a gente conseguiu descobrir. E vocês costumam andar de bicicleta? Tem bicicleta em casa? Pelo menos para brincar ali um pouquinho? A prof gosta, sim, a prof gosta de bicicleta e tem bicicleta. Então, essa é uma resposta pessoal. Quem gosta de bicicleta responde que sim, que gosta. E quem não gosta vai colocar que não, certo? Agora vamos analisar as frases com a prof, ok? As pessoas andam de bicicleta. As pessoas andaram de bicicleta na semana passada. As pessoas andarão de bicicleta semana que vem. Qual é a diferença dessas frases, crianças? Principalmente das palavras que a professora destacou em cada frase. Isso mesmo, cada uma está contando durante um período de tempo. Esta palavrinha que a professora destacou nas frases, lembram lá que ela tem um nome dentro da frase? Ela é um verbo, ela vai mostrar uma ação que a pessoa vai praticar ali dentro da frase quando eu vou escrever, certo? Qual é a diferença então entre as três frases? Isso é o tempo em que cada frase está. As pessoas andam de bicicleta, então elas estão andando. Já foi, está acontecendo ou vai acontecer? E isso está acontecendo, está no presente. As pessoas andam de bicicleta. Ou ainda poderia ser, as pessoas estão andando de bicicleta, não é? As pessoas andaram de bicicleta na semana passada. Andaram. Olhem lá, a professora sublinhou o verbo. Andaram. É uma coisa que já passou, e até porque ela coloca lá na frase, né? A prof colocou na frase, na semana passada. Então, é uma coisa que já aconteceu. Está no passado, certo? E as pessoas andarão de bicicleta na semana que vem. Está no tempo futuro, vai acontecer ainda, ok? Para não esquecer lá então, nós já tínhamos visto essa regrinha, então é só para nós não esquecermos. Usado em palavras que indicam uma ação do verbo que está acontecendo ou que já aconteceu, ou seja, no presente ou no passado. E com tio, usado em palavras para indicar ações que ainda vão acontecer, ou seja, lá do futuro, certo? Vamos ver lá com a professora então, vamos praticar um pouquinho. O verbo é andar, então nós vamos colocar esse verbo dentro da frase de acordo com o tempo. Hoje, as crianças andam de bicicleta, certo? Ontem já aconteceu, as crianças andaram de bicicleta, isso mesmo. E amanhã vai acontecer, as crianças andarão de bicicleta. Ok? Conseguiram lembrar? Agora vocês vão completar corretamente as frases lá no caderno de vocês, ok? Caprichem!
Vamos completar a frase com a prof? Vejam se vocês acertaram. As meninas levaram bonecas para o parquinho hoje. Os meninos jogaram bola ontem no campinho. As pesquisas mostraram aumento no uso de bicicletas hoje. Amanhã os ciclistas participarão de uma corrida. Então vocês têm que analisar ali de acordo com o tempo que está acontecendo dentro de cada frase, ok? Hoje os alunos estudam inglês. Ontem os alunos estudaram inglês, já aconteceu. E amanhã os alunos estudarão inglês, certo? Então, cuidem quando vocês forem escrever do tempo de cada verbo. E a nossa aula está chegando ao fim. Quais eram os objetivos? Vocês lembram? Vamos retomar? Identificar a ideia central do texto. Então, lemos todo o texto, destacamos as principais informações. Localizar informações explícitas no texto lido. Fazemos as perguntas, grifamos lá em cada pedacinho do texto, cada informação. Escrever corretamente palavras com an e ão. Então, nós conseguimos escrever também. Fizemos lá, completamos as frases de acordo com o tempo, para ver se o final era an com M ou ão com tio. Ok? A leitura abre em nossa frente a possibilidade de adentrar mundos desconhecidos. A nossa aula chegou ao fim. Um super beijo para vocês e até a próxima! Volta às aulas. O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. Olá, crianças! Preparado para a nossa aula de história? Espero que sim! Hoje a nossa aula de história vai ser um pouquinho diferente, pessoal. Vocês não vão precisar pegar caderno, lápis, borracha e nem folhinha. Mas vocês estão pensando, mas professora, nós não temos folhinhas. Por isso mesmo. Hoje a professora só quer que vocês prestem bastante atenção na aula. Por quê? Porque nós vamos estar fazendo uma revisão de tudo que nós trabalhamos nesse trimestre, para vocês estarem lembrando das aulas da professora Andresa. Vamos lá então? Então o nosso objetivo é revisar os objetos de conhecimentos do segundo trimestre. O que são os objetos de conhecimento, pessoal? São os conteúdos. Lembra que a professora dizia qual é o tema da nossa aula, qual é o objetivo? Isso que são os objetos de conhecimento, são os nossos conteúdos. E os primeiros temas, né, que nós vamos ver é a origem do comércio e a circulação de produtos e o surgimento da moeda, o dinheiro. Vamos lá, então, prestando bastante atenção na aula da professora, que vai ser bem importante para vocês, principalmente quando vocês forem fazer a prova, certo, pessoalzinho? Então, vamos lá. Então, lembram lá que a professora falou que antes os sedentários, né, eles faziam o quê? Uma agricultura de subsistência, né? Simplesmente eles plantavam o que eles iam comer, né? Então era esse tipo de agricultura que eles tinham. Mas a partir do momento que à medida que as técnicas agrícolas se aperfeiçoaram, a produção aumentou. Então eles começaram a produzir mais do que eles consumiam. No começo eles tentaram até guardar em alguns vamos dizer, não é armazéns, alguns barracos, guardar um pouco, né, do alimento, mas eles viram que não estavam dando, que estavam estragando esse alimento. E muitas vezes eu produzia o milho, mas eu não tinha o peixe. E o pescador, ele tinha o peixe, mas ele não tinha o milho. Então o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer trocas,
trocas de mercadorias, né? Como diz assim, né? Então aqui, gerando mais alimentos do que o necessário. Esse excedente passou a ser trocado entre os diferentes grupos familiares. Essa troca de mercadoria direta é o que chamamos de... Lembram lá que a professora falou? Escambo, pessoal. Então, o escambo é a troca de mercadorias. Como ali nos mostra, um tinha o peixe, outro tinha os grãos. Tinha a fruta, tinha os grãos. Ou um fazia os jarros, também faziam essas trocas. E a professora comentou com vocês que o escambo, ele é feito até nos dias atuais, né? Como que foi? Através dos sites, nós temos sites de trocas, tem algumas feirinhas que fazem essas trocas, nós fazemos o escambo até mesmo na família, quando tem um primo que tem uma roupa que não serve mais, troca com o outro, e assim. Então o escambo, ele é praticado até hoje, até nos dias atuais, né? Com o tempo, o comércio passou a envolver mais pessoas, cidades e regiões. Alguns indivíduos se tornaram especialistas em trocas. Assim nasciam os primeiros comerciantes. Então, essa troca de mercadoria começou a originar-se o quê? O comércio, perdão, pessoal. Começou a originar-se o comércio. E começou a surgir pessoas especializadas que eram bons em fazer essa troca, né? Como é até hoje. Se a gente for ver lá, se você for numa loja, não tem uma pessoa que ela consegue, que ela tem que te convencer a levar aquele produto, que são os comerciantes. E é assim que acontecia ali. Então começou a surgir pessoas que conseguiam, falavam bem, conseguiam convencer, olha, eu tô precisando disso, então vamos trocar. Então assim surgem os comerciantes. Mas para facilitar essas trocas comerciais, produtos e serviços passaram a ter um valor, ou seja, eram considerados como moedas de troca, o que mais tarde conheceríamos como dinheiro. Vocês lembram quando a professora deu a aula lá do João e o pé de feijão? Então, o que estava acontecendo? Às vezes, essas trocas não eram muito justas, como o cara queria trocar 3 feijões por uma vaca. Tá certo que os feijões eram mágicos, mas se não fossem, né? Ele ia ficar no prejuízo. Então, para padronizar, para que fosse uma troca mais justa, eles começaram a usar alguns produtos, algumas mercadorias, como o tecido, como as conchas, os chocolates, o sal. Lembram lá que a professora comentou que os soldados romanos, eles recebiam em sal, salário, um pagamento de sal, né? Por isso que se originou a palavra salário. Então, eles padronizaram com essas moedas de troca. Então, o que são as moedas de troca? Eram mercadorias que tinham um valor e que auxiliavam eles para fazerem essas trocas, né? Tinha o tecido, só que ainda não estava dando muito certo, não estava muito padronizado. Imagine você andar com um tecido desse para você ir lá trocar. Então, o que eles fizeram? O que surgiu? E com a idade dos metais também que proporcionou, então surgiram as primeiras moedas, que vieram facilitar e padronizar valores. Elas nem sempre foram redondas. Lembra que a professora trouxe lá, fez a linha do tempo na aula, trouxe as moedas que não eram redondas, que tinham uns formatos meio estranhos, né? E com a idade dos metais, elas passaram a ser de ouro, prata e bronze, né? Parecida com as medalhas que os atletas ganham. E daí, agora começa a surgir um outro problema. Eles precisavam de um lugar para guardar essas moedas, porque era perigoso, tá? Imagina você andar com um saquinho cheio de moedas de ouro, se vocês lembram desses filmes antigos, né? Vêm os ladrões e roubam as moedas. Então eles precisavam de um lugar. E qual era o lugar mais adequado? Eram os comerciantes que trabalhavam com ouro e prata. Esses lugares, esses senhores que trabalhavam com ouro e prata, eles tinham segurança e eles já tinham cofres. Então eles pegavam as moedas deles e levavam nesse lugar. E eles faziam o quê? Eles davam um recibo. Eu dei 10 moedas, então eu vou dar um recibo de 10 moedas num papelzinho, um recibo. E eles começaram a usar esses recibos para fazer pagamentos, ou até mesmo receberem, né? E assim, pessoal, surgem o quê? As cédulas de dinheiro, que nada mais é, né? Esses papéis que têm o valor. Então, eles iam lá
deixavam as moedas, que também originando-se, né, podemos dizer, os primeiros bancos, né, se originaram assim. O que é o banco? O banco é o lugar que guarda o nosso dinheiro, né? Então deixava ali o dinheiro e eles recebiam uma nota, uma promissória, um papel com o valor do dinheiro que foi deixado ali, né? Então assim também surgem as cédulas e as casas bancárias, os bancos. E o nosso dinheiro, pessoal? O nosso dinheiro é o real. Vocês podem encontrar como nosso dinheiro, a nossa moeda. Não é que seja assim as moedinhas ali, não. É como nós chamamos, né, o nosso sistema monetário. Então o nosso dinheiro é o real e ele se divide em cédulas de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 e 200. E nós também temos as moedas, que são os valores menores que R$1. R$1 nós chamamos de centavos, que é de 1, 5, 10, 25, 50 e também temos a moeda de R$1. Certo, pessoal? Então, qual que é o nosso dinheiro? O nosso dinheiro é o real. Você lembra que a professora mostrou aquele videozinho de quantos nomes o nosso dinheiro já teve, né? E hoje, qual é a forma que nós realizamos nossos pagamentos? Como que nós pagamos e recebemos também? Então hoje atualmente nós podemos pagar ou receber com cheque, cartão de crédito, com a própria moeda, e as cédulas fazem parte ainda do nosso dia a dia, por transferência bancária através do celular, com o Pix, né? Através do computador mesmo a gente consegue fazer essas transferências, né? Então foram o que? Se modernizando. Vejam lá, nós começamos lá com a troca de mercadorias e hoje olha como nós já estamos bem modernos a partir desses, fazendo esses pagamentos. Certo, pessoalzinho? Lembraram? Lembraram bem como que foi? Lembra que a professora colocou até aquela historinha, você troca, né? Leu para lembrar? Então vamos ver agora aqui. Mas a professora falou que não ia ter atividade, que nós não ia copiar. Mas vocês não vão. Vocês vão prestar atenção e vão responder só aí na casa de vocês. Vamos completar as frases usando o banco de palavras. Quais são as palavras? Escambo, comerciante, moedas de troca, moedas, cartão de crédito e real. Então, letra A. Pessoas que se especializaram nas trocas comerciais passaram a ser chamadas de... Como que eu chamo essas pessoas que trabalham no comércio? Ainda chamamos nos dias atuais, nós chamamos também. Como que nós chamamos? De comerciante. Muito bem. É uma das formas de pagamento atual. O escambo é uma forma de pagamento? Não, é uma forma de troca de mercadorias, então não pode ser. Moedas de troca é uma forma atual? Também não pode. Moedas, nós usamos a moeda, mas a atual, eu quero uma forma de pagamento atual, que só estamos na atualidade, que lá antigamente nós não usávamos. Então o que sobrou? O cartão de crédito. Então, o cartão de crédito é uma das formas de pagamento atual. Chamamos de a troca de mercadorias sem o uso de moedas. Como que eu chamo? Escambo. Lembram lá que nós ainda fazemos o escambo, né? Tem os sites de trocas para isso. Eram usadas como conchas, chocolates e até o sal. O que nós usávamos? O que eles usavam para padronizar? Moedas de troca. As surgiram para facilitar e padronizar os valores. As que podiam com a idade do metal, né, de ouro, prata e bronze, moedas. A moeda utilizada no Brasil, ou o nosso dinheiro, é o real. Prestaram bem atenção, pessoal? Prestem atenção, vou dar uma dica, vai ser bem útil essa atividade aqui para vocês, hein? Podemos continuar? Então vamos lá. Então agora vamos pegar outros dois temas que a professora deu a aula. Então a expansão do comércio e das rotas comerciais e expansão marítima portuguesa e espanholas. Vamos lá então? Então vamos ver. A expansão marítima europeia teve como principal objetivo o interesse comercial. O termo expansão está ligado ao fato dos europeus navegarem apenas pelo mar
pena pelo mar Mediterrâneo e pelos mares do norte europeu, desconhecendo rotas marítimas no Oceano Pacífico, Atlântico e Índico até o século XIV. Lembram lá das rotas comerciais que a professora comentou com vocês, né? Então, antes eles só tinham as rotas, ou era a rota terrestre ou a rota pelo mar Mediterrâneo que eles navegavam. Então, eles não navegavam por outros mares, né? Eles não navegavam pelo Oceano Atlântico, pelo Pacífico, pelo Índico, né? Então, eles só tinham isso. E se lembram que a professora comentou com a tomada de Constantinopla, estava ficando muito perigoso essas rotas comerciais. A Itália, como a professora brinca, estava cobrando um pedágio caro para eles poderem passar por essa região. Então, eles tinham que expandir. Eles tinham que procurar outras rotas para eles chegarem aonde que eles queriam chegar? Na Ásia, nas Índias, né? E o que será que eles tinham esse interesse comercial tão grande por essas mercadorias na Índia? Que tipos de mercadoria que eles queriam lá, né? Então, nos mercados europeus, a venda de especiarias e outras mercadorias orientais proporcionavam lucro altíssimo aos comerciantes. Tecidos de sedas, porcelanas e os condimentos utilizados para a conservação dos alimentos encontravam grande número de compradores. Então aí também está ligado à expansão, por isso que a gente fala, é ligado ao comércio, às mercadorias. O que eles precisavam? Lembram lá quando a professora trabalhou as especiarias com vocês, o cravo, o gengibre, a canela, que eles precisavam desses produtos, né? E esses produtos eram muito bem vistos, as pessoas pagavam muito caro por esses produtos. Então, por isso que eles queriam tanto chegar lá na Ásia, chegar nas Índias, né? E aqui, mas será que foi fácil? Como será? Por que eles não se aventuravam antes em outros lugares? Por que só agora que eles estão tendo essa necessidade? Principalmente devido à tomada de Constantinopla, e eles começaram a perder um pouco o medo que eles tinham, vamos dizer assim. Eles tinham um imaginário deles, o europeu era muito grande. Primeiro, eles achavam que a Terra era o quê? Plana, né, pessoal? Olhem lá, a Terra era plana, e nós sabemos que a Terra é oval. E eles achavam que só existia o continente da Europa, da África e da Ásia. E que ali nesses mares moravam o quê? Monstros, né? Por que eles achavam, olha aqui na imagem ao lado, pessoas com a cabeça no tronco, serpentes gigantes, peixes gigantes, mas por que eles achavam que nesses mares, o Oceano Atlântico era considerado como um mar tenebroso? Por quê? Porque eles não tinham ainda tecnologia, pessoal, para se aventurar nessas navegações. E o que acontecia? Acabava naufragando, as pessoas acabavam morrendo. Então eles não pensavam que era porque as embarcações deles não eram resistentes, e sim que quem afundavam eram esses monstros. E que se eles se afastassem muito aqui da costa, o que ia acontecer? Eles iam cair, era o fim do mundo, eles iam cair, né? Então eles tiveram que o quê? Começar a estudar, eles tiveram que começar a criar novos métodos e vencer muitos medos deles, né? Ler livros, então, que até então a igreja não permitia. Então eles começaram o quê? A se instruir, né? E claro que nós temos aqui agora as navegações portuguesas e espanholas, que foram os pioneiros, vamos dizer assim, nesses estudos. Eles estudaram, criaram tecnologia, né? E qual eram os objetivos das navegações portuguesas e espanholas? Busca de novas rotas comerciais, estamos nós com as rotas, né? Principalmente para as Índias, porque eles queriam as especiarias. Expansão do comércio, né? Então a burguesia, os grandes comerciantes começaram a investir ali neles, porque eles queriam outros lugares para vender seus produtos, eles queriam chegar em outras rotas para as Índias. Busca de metais preciosos, principalmente o ouro e a prata, né, que eles sempre estão nessas navegações
em busca desses metais, e a expansão da fé cristã. A igreja queria mais pessoas para na sua doutrina, né? Então esse foi um dos motivos que impulsionou as grandes navegações. E por que a gente sempre, a professora comenta que os portugueses foram os pioneiros nessas grandes navegações? Porque Portugal, devido à sua posição geográfica, né? Devido a já estar ali no mar, perto no Oceano Atlântico, perto não, né? Pro Oceano Atlântico, não tinha nenhuma revolta interna, então eles puderam avançar nesse sentido por ele estar nesse momento, né, não ter revoltas. E eles também criaram escolas, pessoal, criaram escolas para os navegadores, as novas tecnologias eles foram aprimorando, como as caravelas que proporcionou, as caravelas e as naus, né, proporcionou eles navegarem pelo Oceano Atlântico, o astrolábio que ele se baseia pelos astros, né, através das estrelas, do sol, e a bússola que eles também foram aprimorando, né, você diz, mas a bússola não é portuguesa, não, ela é chinesa, mas eles eles aprimoraram para usar nessas grandes navegações. Então isso que proporcionou eles a serem os pioneiros, e eles tiveram ajuda do quê? Dos reis, eles tiveram ajuda da burguesia, os grandes comerciantes que investiram dinheiro, e a igreja, principalmente a igreja, portanto Portugal e Espanha, né? A igreja tinha um grande poder nessa época. Eu trouxe aqui esse meu amigo aqui, o Cristóvão Colombo, lembram dele? Que a professora disse que morre de dó dele, né? Mas eu tinha que trazer ele. Porque no dia 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo chega no continente americano, né? Mas só que lembram, pessoal, ele queria chegar às Índias, só que ele não queria fazer contornando a costa africana, ele queria dar a volta. Então ele foi o primeiro navegante a comprovar que a Terra era oval, né, pessoal? E ele morreu achando que ele tinha chego que a Terra é redonda, perdão, pessoal, que a Terra é redonda, que ele tinha chego nas Índias, mas não. Quando ele tentou fazer essa volta aqui, o que ele não esperava? Encontrar o quê? Um continente. Ele encontrou um continente que é o continente americano. E ele morreu sem saber que ele tinha encontrado. E vocês devem estar perguntando, mas por que, professora, então, que ele não recebeu outro nome? Porque americano não tem nada a ver com Cristóvão Colombo, porque foi Américo Vespúcio que nos seus estudos descobriu que Cristóvão Colombo ele tinha descobrido um novo continente e não que ele tinha chegado às Índias. Então, em homenagem a ele, ficou como continente americano. Certo, pessoalzinho? E aí eu trouxe o Tratado de Tordesilhas também para você, que é de 1494. O que estava acontecendo? Portugal e Espanha, eles não estavam chegando num acordo, eles estavam meio que brigando, vamos dizer assim. Então precisou a igreja ir lá e dizer assim, não, vamos dividir o planeta entre vocês dois, uma parte fica para a Espanha e uma parte fica para Portugal, e vão ficar todo mundo contente. Então eles passaram uma linha imaginária, porque não tinha como você fazer uma cerca, um muro, nada disso, né? Uma linha imaginária, lembra que a professora mostrou bem para vocês, dividindo entre Espanha e Portugal. Portugal, o marrom mais escuro, Espanha, o amarelo. Olhem lá como ficou. Então, se vocês prestarem atenção, no Brasil ficou pertencendo mais à Espanha do que a Portugal, né? Então, olhem lá. E isso é de 1494. Certo, pessoal? Deu para lembrar um pouquinho? A professora tem bastante coisa, né? Para vocês só irem lembrando, para ativar um pouquinho a memória de vocês. Então vamos, a professora agora trouxe uma atividade para nós ver se vocês conseguiram fixar esse conteúdo. Então vamos assinalar a alternativa correta e completar as frases. A expansão marítima europeia teve como principal objetivo capturar monstros? Será? Não, eles tinham medo dos monstros. Conhecer novos lugares? Eles nem achavam lá que existia, lembra que a professora falou, né? Então, o que era? O interesse comercial, né? Sempre o interesse comercial.
Nos mercados europeus, a venda de especiarias como pimenta, canela, gengibre e outras mercadorias orientais proporcionava o quê? Prejuízo? Claro que não, se proporciona prejuízo. Eles não iam, né, atrás nos mercados. Felicidade? Eu acho que talvez, mas eles tinham felicidade devido ao quê? Aos lucros altíssimos aos comerciantes. Então, essa felicidade está ligada ao lucros altíssimo. O Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo através de uma linha imaginária entre Espanha e França. Itália? Não. Então quem? Portugal. Muito bem. Foi o primeiro navegador a chegar ao continente americano. Sem saber, né, pessoal? Tadinho dele. Martim Afonso? Não. Pedro Álvares Cabral? Não. Então quem? Cristóvão Colombo. Então foi o primeiro navegador a chegar no continente americano. Deu certinho, pessoal? Compreenderam? Lembraram? Muito bem. Então vamos para os nossos últimos temas, que é Cabral chega onde hoje é o Brasil e início da colonização do Brasil, né? A professora gosta muito dessa parte. Então vamos ver lá. Então nós começamos a aula, a professora contando um pouquinho da vida de Pedro Álvares Cabral, né? E aqui a professora começa com vocês com a viagem de Pedro Álvares Cabral, né? Que foi uma das maiores, a esquadra de Pedro Álvares Cabral foi a maior e mais equipada já formada por Portugal. Era integrada por 10 naus e 3 caravelas, com 1.200 a 1.500 homens. E qual que era o objetivo deles? Chegarem às Índias, né? Então, o objetivo principal da viagem era chegar às Índias. Então, partiram de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Os marinheiros, para se distrair, criavam passatempos, como jogos de cartas e dados, mas sempre vigiado pelos padres, responsáveis por manter a moral a bordo. Por que a professora colocou isso daí dos passatempos? Porque pensem, né, pessoal, as caravelas e as naus, elas precisavam do quê? Do vento. E já imaginou um dia que não tivesse vento, eles na deriva, lá no meio do mar, sem nada para fazer, então eles tinham que achar outros meios de se distrair, né? Pensem vocês aí que ficam um pouquinho, já estão com o celular, com a TV, tudo, e eles não tinham nada, então eles jogavam, faziam esses jogos, mas sempre com a igreja ali de olho neles. Apenas os mais graduados tinham um luxo de um quarto e uma cama, então provavelmente Pedro Álvares Cabral tinha o seu quarto, mas e o resto da tripulação? Dormia onde desce. Aonde eles achassem um cantinho, eles acabavam dormindo, né? E como será que era essa higiene e alimentação nessas embarcações? Então, a sujeira reinava. Não havia banheiros, as necessidades eram feitas no mar ou nos porões e a falta de banho também contribuía para tornar a higiene calamitosa. Sempre quando eu leio isso daqui eu fico imaginando como deveria ser o mau cheiro dessas embarcações. Já pensaram, pessoal? Em questão do banho, eles já não tomavam banho nem lá em Portugal. Imagine nessas embarcações, né? E assim, não tinha banheiro, muitas vezes eles faziam nos porões tinha alguns animais que eles traziam vivo e a grande parte dos alimentos ficavam também nesse porão. Então imagine, né, se não era propício para eles ficarem doentes. A alimentação era escassa, basicamente de biscoito, carne em banha e peixes salgados. Vinho e água potável eram armazenadas em tonéis de madeiras e racionadas para durar toda a viagem. A distribuição acontecia conforme os status sociais. Então, Pedro Álvares Cabral, ele recebia mais alimento, porque ele era o comandante. Já os aprendizes ali, eles recebiam menos alimento. Então, tinha essa divisão pela escala de importância dos lados navegadores, né? Então, quanto maior, recebia mais alimento. Quanto menos importância, recebia menos alimento.
E a falta de vitamina C causava o escorbuto, doença que provocava perca de dentes, dificultava a cicatrização, anemia e hemorragias. Quando a mãe de vocês dizerem, comam verdura, comam fruta, vocês vão comer aí, pessoal. Por quê? Porque a vitamina C causa essa doença. E muitas vezes acontecia deles morrerem. E o que eles faziam com os corpos? Jogavam-se ao mar, né? Não tinha como trazer, né, o corpo, então eles acabavam sendo jogados ao mar, né? Mas não tinha médico? Tinha um médico para 1.500, 1.800 e pensem que eles estavam em várias embarcações, né? Então isso que era uma das doenças que afligia os marinheiros, mas tinham outras devido a essa falta de higiene. Mas no dia 22 de abril de 1500, marinheiros deram o grito de terra à vista. O primeiro pedaço de terra que a tripulação viu foi uma pequena elevação, recebendo o nome de Monte Pascoal. No dia 23 de abril, a esquadra se abrigou em um porto natural, batizado de Porto Seguro. Desembarcaram com alguns homens na praia. Esperavam cerca de 20 indígenas da etnia Tupiniquim. Na manhã seguinte, 2 indígenas foram levados a bordo. Então, quando eles desceram, no dia que eles chegaram, eles não desceram aqui, né? Então, eles só foram desembarcar no outro dia. E quando eles desembarcaram lá, né, pessoal, eles foram muito bem recebidos. Tanto os índios quanto os portugueses, num primeiro momento, se deram muito bem. Diz assim nos livros que eles fizeram uma festa, ficaram em volta da fogueira. Então, eles se deram muito bem. Tranquilo, pacificamente, os dois povos. Daí foi levado 2 indígenas na embarcação e contam que eles se assustaram quando eles viram as galinhas, porque eles não conheciam ainda as galinhas ali. E eles começaram a apontar os objetos dourados que os portugueses usavam. Então os portugueses pensaram, eles sabem onde que tem ouro, né? Achamos aqui a mina perdida de ouro. Então os portugueses, a cabecinha deles foram pensando 1001 coisas, mas não vão encontrar logo ouro aqui no Brasil, vai demorar ainda muito tempo, né? Então, num primeiro momento, foi bem pacífico esse encontro dos portugueses e dos indígenas, né, pessoal? Daí eles continuam, mais tarde, uns 44 dias, eles voltam, né? Não, menos, perdão, pessoal. Eles vão de volta lá para as Índias e continuam a viagem, que o objetivo deles era chegar às Índias. E o que será que acontece com o Brasil daí? De 1500 a 1530, Portugal não deu muita atenção para o Brasil, não. A única coisa que eles faziam era explorar o litoral e extrair o pau-brasil, né, devido à tinta vermelha que era muito apreciada na Europa. Mas em 1530, o rei de Portugal organizou a primeira expedição, com o objetivo de colonização. Essa foi comandada por Martim Afonso de Souza e tinha como objetivo povoar o território para tomar a posse, né, para Portugal, expulsar os invasores, que eram os piratas franceses, holandeses, mais os franceses que queriam vir aqui fazer comércio, né, escambo com o nosso indígena, né, e queriam as nossas terras. E iniciar o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil, para ter uma outra forma de economia, gerar outra forma para Portugal, né, ter mais dinheiro. Então a cana-de-açúcar, e eles já conheciam essa cultura da cana-de-açúcar e já tinham usado para povoar, né, algumas regiões deles, né? Então por isso a cana-de-açúcar. Então Martim Afonso chega aqui no Brasil, né, e ele vai conhecer todo o litoral e se fixa onde? Em São Vicente, um lugar que já havia um porto, então e era um lugar que já era mais acessível, já tinha alguma certa estrutura, criando assim a primeira vila. Então a primeira vila do Brasil é São Vicente. Vila, lembra que a professora diz vila e cidade na história, né, é diferente de vila em geografia. Então São Vicente foi a primeira cidade do Brasil.
E também com isso surgiram o quê? Os primeiros engenhos de açúcar. Precisava-se de um lugar para quê? Para que fosse as fazendas. Então começa aí as sesmarias, divisão desses lotes para os fazendeiros poderem cultivar, né, a terra, plantar ali a cana, né? E essas primeiras mudas de açúcar então chegam ao Brasil, trazida por Martim Afonso de Souza. Com o início da produção de cana-de-açúcar, surgiram os primeiros engenhos, que eram os locais que processavam o caule da planta para transformá-lo em açúcar. Aí, gente, começa uma triste realidade para o nosso indígena. Aqui que eles precisam do quê? De mão de obra para trabalhar. E quem eles vão de atrás? Do indígena. Então começa aí a escravizar o indígena. Até então era o escambo pelo pau-brasil, né? Eles iam lá, eles tiravam, né? Colhiam lá a árvore, né? E levavam, né? E por troca de alguma coisa, como uma machadinha, uma coisa. Então era o escambo. E aqui, quando começa as plantações de cana-de-açúcar, o nosso indígena ele começa a ser o quê? Escravizados. Certo, pessoalzinho? Então vamos lá, agora eu quero ver vocês aí levantando, pondo o dedinho ali na TV para vocês verem se vocês conseguem achar as respostas. Então vamos lá. Vamos encontrar no caça-palavras as respostas para completar as frases sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral foi... O que ele foi? Da maior e mais equipada esquadra organizada por Portugal, que chega em 1500 nas terras onde hoje é o Brasil. Ele foi o que, pessoal? Ele foi comandante. Olhem lá no caça-palavras se vocês conseguem encontrar a palavrinha comandante. Lembre que comandante começa com a letra C. Vamos lá, vejam lá. Se vocês acharem, coloquem o dedinho na TV ou no celular, não sei o que, aonde vocês estão assistindo, né? Conseguiram? Acharam ali a palavrinha comandante? Então vamos ver, vou dar uma ajuda. Olhem lá, comandante. Letra B. Na viagem de Pedro Álvares Cabral, a era precária, pois não havia. Então, o que é? Vamos lá, vamos completar no começo. Na viagem de Pedro Álvares Cabral, o que? Higiene era precária. Então, vejam lá, vejam se vocês conseguem encontrar lá a palavrinha higiene. Higiene começa com a letra H. Muito bem. Viram? Conseguiram achar? Tá bem, tá aí embaixo, vou dar uma dica. Olá, higiene era precária, pois não havia. O que não havia? A gente imaginou nós sem esse banheiro, pois não havia banheiro, pessoal. Achem lá a palavrinha banheiro, tá bem lá em cima. Banheiros, muito bem. E as necessidades eram feitas no mar ou nos porões das embarcações. A alimentação era escassa, composta basicamente de... O quê? Lembraram? De biscoitos. Não é bolacha, é biscoito. Então vejam lá. Começa com a letrinha B. Vou dar uma dica. Olhem lá a palavrinha banheiro que vocês vão achar lá o biscoito. Acharam? Muito bem. E em banha, o que ficava em banha para ela durar mais tempo? Carnes. As carnes, né? Então vejam lá se vocês acham. Palavrinha carnes. Tá bem embaixo. E era salgado. O que era salgado? Os peixes. Vejam se vocês encontram a palavrinha peixe. Tá bem no cantinho, ó lá. Peixes. Muito bem. E a falta de vitamina C causava uma doença chamada de escorbuto. Então começa com a letrinha E. Vejam se vocês conseguem encontrar no caça-palavra. Coloca o dedinho. Muito bem! Tenho certeza que vocês conseguiram encontrar, certo? Lembraram? Ajudou um pouquinho? Sanei as dúvidas que ficaram em questão do assunto? Então vamos ver se nós conseguimos atingir o nosso objetivo? Revisar os objetos de conhecimento do segundo trimestre? Conseguimos, né, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado, que se tinha ficado alguma dúvida, ela tenha sido sanada. Espero vocês para a nossa próxima aula. Uma boa sorte para a prova. Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Vem aí, matemática.
Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula para praticar junto aqui com a professora Tayla. Vamos lá então ver o que nós vamos praticar hoje? Então vejam lá, crianças. José tem 180 figurinhas. Em uma competição ganhou 65 e perdeu 32. Ao final da competição, José ficou com quantas figurinhas? Então vejam só, hoje a professora trouxe aqui para vocês uma situação, um problema aqui para vocês treinarem um pouquinho aí em casa. Não precisa copiar, crianças. Peguem uma folha de caderno aí de vocês, qualquer folha, o lápis e rabisquem e tentem resolver. Então vejam só, a professora selecionou algumas informações, olhem aí na telinha. As informações principais, nós sabemos que ele tem 180 figurinhas. Ele primeiro na competição ele ganhou 65 e depois perdeu 32. Então ele ficou com quantas figurinhas no final da competição? Observem, não é só uma operação que vocês vão fazer. Primeiro ele ganhou, depois ele perdeu figurinhas. Então peguem um papel, peguem um lápis e rabisquem aí e vejam se vocês chegam na resposta. A professora já volta para fazer a correção. Vocês terão 5 minutinhos, ok? Podem começar.
crianças? Será que vocês conseguiram? Então olhem lá na telinha junto com a professora que nós vamos fazer a correção. Vejam, eu sei que ele tem, no início da competição ele tinha 180 figurinhas. Depois ele ganhou 65. Se ele ganhou, crianças, nos dá a ideia de adição, isso mesmo, porque vai aumentar ali a quantidade de figurinhas que ele tinha, não é mesmo? Muito bem, fizeram aí uma adição primeiro? Ótimo, então vamos ver? 0 mais 5, 5, ótimo. 8 mais 6, 14, sobe 1 lá em cima, ok? E 1 mais 1, 2, muito bem. Então, ele tinha inicialmente 180 figurinhas, depois ele ganhou 65, ele ficou com 245 figurinhas, mas ele não parou, ele continuou jogando. Então, vejam, ele ficou com 245 figurinhas e daí ele perdeu 32. Ah, não acredito, perdeu. Se ele perdeu, essa quantidade de figurinhas vai aumentar ou vai diminuir? E isso vai diminuir, então nós vamos fazer uma subtração. Perfeito. 5 menos 2, 3. Ótimo. 4 menos 3, 1. E 2 menos nada, 2. Então vamos ver lá ao final da competição. José ficou com 213 figurinhas. E aí, crianças, conseguiram chegar nessa resposta? Parabéns se você conseguiu! Muito bem, vocês são nota 10 em esforço, estou muito orgulhosa. Vejam só, tudo que vocês tiveram que fazer aqui para chegar nessa resposta. Então continuem atentos que a professora vai trazer mais situações como essa para vocês treinarem, ok? Muito bem, então a nossa aula aqui já vai ficando por aqui, o nosso momento de praticar. Então, um forte abraço, um grande beijo e até o próximo momento de praticar aqui com a professora Tayla. Até a próxima!